A paz de Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional aqui do meu canal para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de 2 Samuel, capítulo 10. O título do capítulo é Davi derrota os Amonitas e os Sírios. E os assuntos do vídeo de hoje serão: maus conselhos te destroem, não rejeitem o Consolador, quem luta por você e o forte traz a paz. Santa Deus. Então são assuntos que vão edificar a nossa alma e vão fortalecer a nossa fé. Então vamos começar mais esse estudo com a ajuda de Deus, a guia do seu bom espírito, em nome do Senhor Jesus. Verso 1. E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos, acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então morreu Naás, um rei amigo do rei Davi, né? Que usou de beneficência, que na hora que o Davi mais precisava, ele foi companheiro e ajudou o rei Davi, né? O que o rei Naás fez pelo Davi? Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 22, versos 3 e 4. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Santa Deus. Então o rei Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul, e ele estava num momento de incerteza, que ele não sabia como proceder, ele achou graça aos olhos do rei dos Moabitas e pediu proteção para ele. E ele confiou ao rei dos Moabitas, o rei Naás, o seu pai e a sua mãe. Você entregaria seu pai e a sua mãe aos cuidados de alguém que você não confia, em alguém que você acha que vai tratar eles mal ou não? O rei Davi, ele confiou ao rei Naás, porque ele sabia que o rei Naás era um homem bom e que honraria sua palavra, né, Santo Deus? E foi assim que fez. O rei Naás fez de beneficência para com Davi. E o Davi não se esqueceu disso, porque o homem de Deus, ele não se esquece do bem que as pessoas fizeram para você. E sempre quando tem oportunidade, ele retribui esse bem, tá certo? É assim que o Davi está procedendo, tá bom? Então o rei Naás, ele cuidou dos pais do rei Davi enquanto ele estava fugindo do rei Saul, amém? E agora o nosso Deus, ele não gosta dos moabitas de jeito nenhum, nem dos amonitas, né? E ele proibiu que o povo de Deus fizesse aliança com esse povo, né? Só que por que Deus permitiu que o rei Davi se abrigasse com o rei Naás lá nos moabitas, né? Porque o Naás, ele era um homem bom. Mesmo que Deus lançou uma sentença sobre um povo, Deus trouxe juízo sobre um povo, uma nação, se um indivíduo, uma pessoa, ela é boa, Deus guarda aquela pessoa e honra aquela pessoa, amém? Então no tempo desse rei Naás, Deus não julgou os moabitas, porque ele era um rei bom, santo a Deus. Então a justiça de Deus é dessa maneira. Se você é um homem bom, você não vai sofrer junto com os ímpios. Deus, ele é justo, amém? Foi assim na vida do Daniel, do Cedraque, Mesaque, Abidnego, né? Deus usou do Nabucodonosor, rei da Babilônia, para julgar a nação de Israel que estava em pecado, e trouxe cativo alguns deles para a Babilônia. Só que lá, Daniel e os seus três amigos, por serem fiéis a Deus, eles não sofreram. Pelo contrário, eles foram honrados ali, né? Cresceram, pegaram cargos de confiança e muitos milagres foram feitos através da vida deles, né? Santo Jesus Cristo. Então, não se preocupe. Se você está temente a Deus, servindo a Deus, mesmo que você more numa nação que está pecando, que está indo contra Deus, você vai sofrer um juízo geral, né? Porque, por exemplo, Israel foi destruído. Então, eles perderam a casa deles, né? E foram levados presos. Só que você vai ser abençoado onde você pisar a planta dos seus pés. Eles foram para uma terra estranha e prosperaram lá. Santo Jesus Cristo. Então não tema mudanças, tá? Pode ser que Deus está fazendo alguma mudança e precisa julgar alguma nação, julgar alguma cidade, julgar alguma coisa e você está no meio desse lugar. Se você for justo, você vai ser abençoado. Da mesma forma, aqui o rei Naás era um homem bom e não teve sua casa julgada aqui, né? Deus teve misericórdia dele. Só que a gente vai ver que ele vai morrer e o filho dele vai assumir e o filho dele não vai ter a sabedoria nem a honra que o rei Naás tinha. E aí Deus vai julgar a casa dos Moabitas, amém? Aqui, ó, em Deuteronômio capítulo 23, verso 3, tá a sentença que Deus deu aos Amonitas e aos Moabitas. Nenhum Amonita nem Moabita entrará na congregação do Senhor,
nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então não era para aceitar a Moabita nem a Amonita para poder fazer parte de Israel. Era um povo totalmente excluído. Deus não queria parte com eles, porque por várias vezes eles tentaram afligir a nação de Israel, né? Verso 3. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor, Anum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Santo Deus. Olha só os conselheiros do rei Anum aqui, né? Ele assumiu o trono, o pai dele morreu. O pai dele tinha aliança com Davi. Então, se ele fosse um homem sábio, ele ia ver tudo o relacionamento que o Anum tinha com Davi, né? E ele não ia dar ouvido a esses conselhos dessas pessoas más, né? Mas não, ele preferiu confiar mais nos amigos dele, nos conselheiros dele, do que na memória do seu pai. Santo Deus, isso acontece muito. Muitas famílias, o pai constrói um império, constrói uma empresa, ou deixa casas, luta, trabalha, faz aliança, faz amizade com as pessoas e deixa tudo pronto para o filho assumir. Só que quando o filho assume, ele não honra a memória do seu pai. Ele não dá valor para aquilo que o pai dele conquistou, para as alianças que o pai dele fez. Ele não prestou atenção nisso, né? Ele estava preocupado com outras coisas. E quando chega nessa parte, aí qualquer um engana ele, né? A gente já viu várias pessoas que assumem a empresa do pai e perde tudo. Ou os filhos que recebem uma herança e gasta tudo e perde tudo, né? Porque eles preferem acreditar no conselho dos amigos. Ah, vamos gastar, vamos viajar, esquece essa empresa aí, esquece essas casas. A pessoa quer viver o momento e por causa de viver o momento, perde tudo, né? Então aqui os conselheiros falaram para o rei Anum que eram espias, que estavam planejando tomar a terra. Só que aqui ele está rejeitando os consoladores. A intenção do Davi era sincera. Ele perdeu um amigo ali, um homem que fez beneficência para com ele. E ele mandou consoladores para mostrar o quanto ele está lamentando essa perda, né? E mostrando que ele está vivendo o luto junto com Anum. Só que Anum não reconheceu, ele deu ouvido aos conselheiros dele, né? É assim na nossa vida também. O nosso Pai eterno lá no céu, nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui à terra, fez a obra de Deus, evangelizou, lançou a sua palavra, ficou tudo registrado. E ele preparou 12 apóstolos que formaram a igreja, que anunciam as boas novas do reino de Deus a todas as pessoas. E Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, ele falou: não vos deixarei órfãos, eu te mandarei o Espírito Santo Consolador para consolar vossas almas, né? Até que eu volte. Santo é Deus. Então aqui o nosso Deus, ele mandou um Espírito Consolador. E muitas pessoas aceitam a pregação do Evangelho e aceitam esse Consolador. E é maravilhoso ter o Consolador perto de você, santo é Deus. Esse rei aqui, ele rejeitou o Consolador. Ele rejeitou esse sentimento nobre de um rei para com ele. Santo é Deus. Não rejeitem o Consolador que foi enviado pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Então aceite a graça de Deus. Você ouviu a pregação, alguém está falando do amor de Deus para você, é porque essa pessoa tem consideração por você. Ela quer que você se salve. Então aceite esse Consolador que ela está te oferecendo. Ela é o Espírito Santo de Deus. E você vai perceber a alegria que é servir a Jesus Cristo e sentir esse Espírito Santo Consolador que nos atrai cada dia mais para perto de Jesus. Amém? Santo Deus, não rejeitem o Consolador. Este rei aqui não foi sábio que nem seu pai e rejeitou o Consolador. Vamos ver o que acontece com quem rejeita o Consolador? Né? Na palavra de Deus está bem claro, né? Aquele que crer e for batizado, este será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Santo Deus. Aquele que rejeita o Consolador, ele está condenado. O único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Se você não aceita o Espírito Santo, não tem como você ser salvo. Amém? Verso 4. Então tomou Anum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba e lhes cortou metade dos vestidos até as nádegas e os despediu. Então humilhou totalmente aqueles servos de Davi que foram consolá-lo, né? Então quantos pregadores são humilhados todos os dias, né? As pessoas fecham as portas na cara deles. Tem pessoas que ofendem os pregadores e até sofrem agressão e alguns são até mortos, né? Santo Jesus Cristo, nada mudou, né? Muitas pessoas rejeitando o Consolador, rejeitando a vida eterna. Santo é Deus. O que fazendo
saber a Davi, enviou a encontrá-los, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse o rei: deixa-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Santo Deus, a barba, pela lei de Moisés, era um sinal de honra, era um sinal de respeito. É um mandamento que você não podia raspar a barba totalmente, né? Então eles ficaram com uma metade com barba e outra metade lisa, né? Isso é uma desonra, era pecado. Se eles andassem dessa maneira, eles se sentiam envergonhados, porque eles não eles estavam se sentindo pecadores, amém? Então aquele que serve a Deus, quando mesmo que ele não pecou, só da aparência do pecado ele já se sente envergonhado. Agora tem muitas pessoas que se dizem cristãos, que pecam continuamente e não sentem vergonha daquilo que praticam, né? Santo Deus, e não se arrependem. Aí não há perdão, tá certo? Estes aqui não, eles estavam envergonhados. Mesmo que eles não cometeram esse pecado, foi os soldados do rei que fizeram isso com eles, mas eles se sentiam envergonhados porque eles estavam transgredindo a lei. Amém? E o rei Davi mostrou preocupação com eles e deixou eles ali em Jericó até que a barba deles crescesse novamente. Quando você serve a Deus e as pessoas te maltratam, te envergonham, Deus vai preparar um momento de descanso para você recuperar suas forças, para você poder voltar a trabalhar na obra de Deus, amém? É isso que está acontecendo aqui na vida desses soldados. Foram humilhados e o rei mandou para eles: não, fique em paz aí, descansa aí, até a sua barba crescer novamente, depois bora trabalhar de novo, amém? Então é assim na vida do cristão, tá bom? Verso 6. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos Círios de Bet-Recote e dos Círios de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tobi 12.000 homens. Olha só aqui, ó, os filhos de Amon, eles perceberam que eles ficaram abomináveis diante da presença do rei Davi, aos olhos do rei Davi, né? Da mesma forma, aquele que rejeita o Espírito Santo, aquele que rejeita continuamente o evangelho da graça de Deus, se torna abominável aos olhos do Senhor. E o Senhor o entrega às suas próprias concupiscências, como o apóstolo Paulo deixou bem registrado nas suas cartas, né? Então, não rejeitem o Consolador, pelo amor de Deus. Dá atenção à palavra de Deus, vai na igreja, leia a Bíblia, até que você receba o Consolador e você possa ser salvo através da sua fé em Cristo Jesus e pela guia do Espírito Santo. Amém? Verso 7. O que ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os Círios de Zobá e Recote e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Aqui começa a batalha. É assim, o povo de Deus ele tem que ser unido. A gente vai perceber aqui que o Joabe era um líder estrategista e ele tinha confiança do seu exército. Já os moabitas, eles não tinham força militar suficiente para vencer o povo de Israel. Eles alugaram o serviço dos sírios, né? Então aí já tem uma diferença grande. O povo de Israel, eles estavam lutando pela honra e para proteger a sua nação, né? Já os moabitas, eles contrataram os sírios que estavam lutando por dinheiro. Santo Deus. A pessoa que luta por dinheiro, a motivação dela, ela já recebeu o dinheiro dela, né? Ele já está lá. Se a coisa apertar, ele vai fugir. Ele não tem uma família para proteger. Ele já recebeu o salário dele. Vocês acham que tem como vencer com o mercenário, né? Tem muitas guerras que usam de mercenários para poder vencer, né? Mas o mercenário ele não tem a mesma força daquele que honra pela sua pátria, aquele que luta para defender sua família. É diferente, né? Então aqui a nação de Israel vai vencer essa batalha. Esse é um dos motivos, porque os moabitas contrataram mercenários. E mercenário já recebeu seu dinheiro, não luta com o mesmo comprometimento do que aquele que luta pela sua família, né? E vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel e formou-os em linha contra os sírios. Então aqui, a nação de Israel, no campo de batalha, eles estavam cercados. Tinha os sírios de um lado e tinha os moabitas do outro, né? Então o Joabe, vendo isso, ele fez uma estratégia de batalha em linha. Então ele escolheu soldados que ele ia comandar e fez uma linha
contra os sírios. E já contra os moabitas, ele vai delegar para o homem de confiança formar um outro exército em linha para combater os moabitas, amém? Aqui, ó, verso 10. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Então todo mundo entendeu o campo de batalha, né? Israel no meio, de um lado os sírios, os mercenários, que foram contratados para vencer Israel, e do outro lado os moabitas, né? E o Joabe fez uma linha de frente contra os sírios, e o Abissai fez uma linha de frente contra os moabitas. Amém? Todo mundo entendeu? Já fizeram na sua cabeça aí, na sua mente, já imaginou o campo de batalha? Verso 11. Aqui, um pelo outro. União, Santa Deus. Olha só o que o Joabe vai falar aqui, que vai fazer uma diferença grande. Nem vai ser necessário isso daqui. Isso aqui é um plano B, né? Caso desse alguma coisa errada, né? Mas sempre você tem que ter estratégia. E se não der certo? Tem que ter um plano B, tá bom? Mas Deus abençoou aqui que eles nem precisaram disso daqui. Mas é sempre bom você estar planejado. Um líder, ele sempre tem um plano B, plano C. Então tem que estar sempre pronto. Qualquer adversidade, esteja preparado, né? Vigiai e orai. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. A gente tem que estar preparado, tá bom? Pro que vier. Verso 11. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes que tu, irei a socorrer-te a ti. Então aqui, se aqui o Joabe tivesse dificuldade contra os sírios, o exército do Abissai ia de encontro com ele, ele ia mandar alguns lá para socorrer, né? E se fosse o contrário, o Joabe ia mandar alguns dos seus, se tivesse tranquilo ali a batalha, ia mandar para ajudar o Abissai. Amém? Verso 12. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Esse verso 12 aqui eu acho que é o mais importante do capítulo. Você tem que falar isso aqui todo dia na tua vida, tá bom? Olha, vamos repetir aqui, ó. Esforça-te. Todo dia você se esforça, não se entrega, não desista, tá bom? Esforça-te. É isso que Deus quer da tua vida. Faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. Você viu que o jovem criou um monte de estratégia aqui, né? Só que Deus vendo a fé deles e vendo o planejamento deles, Deus ajudou eles tão grandemente que eles não precisou nem fazer o plano B deles aqui, né? Aqui, ó, esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo. Então você está se esforçando pelo quê? Pelo que você luta, né? Você vai trabalhar para quê? Para você proteger tua família, conquistar seus bens, dar uma segurança, um conforto para tua família. Então você tem que lutar. Por que você luta? Então, primeiro por Deus, tá? Lute pelas coisas de Deus, pela sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas, não é? Assim que está escrito na palavra. Então o que você está fazendo pelo teu Deus? O que você está fazendo pela tua família? Ou você só pensa em você mesmo? Que nem os mercenários aqui que vão perder essa guerra. Então fica essa interrogação aí. Você só pensa em você mesmo? Você só vai trabalhar para conquistar coisas para você e a sua família você deixa de segundo plano? E Deus, então, você nunca deu um dízimo, nunca deu uma oferta, nunca ajudou um pobre? Reveja seus conceitos, tá bom? Porque senão você vai perder suas batalhas, tá? Verso 13. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios e fugiram de diante dele. Então o primeiro povo que correu foi os sírios, que eram os mercenários, né? Porque eles não tinham causa para lutar. Eles estavam lá só pelo dinheiro. Já tinham ganhado dinheiro mesmo, né? Viu que a coisa apertou, foram embora. Santo Deus. E os amonitas ficou lá sozinho para a batalha, né? É assim. Tem muitas pessoas que acham que está cercado de amigos, mas quando a coisa aperta, ele percebe que amigo é só Deus e a família, né? Que fica lá naquele momento. E alguns amigos sinceros, né? Então é assim a vida, tá? Então, quando a pessoa tá cheia de dinheiro, cheia de festa, que divide com todo mundo é amigão, tá cheio de amigo, né? Mas quando a coisa aperta, que você tá doente, que você tá no aperto, você perde dinheiro, ali só fica as pessoas que realmente te amam, tá bom? E às vezes você fica sozinho, aí é só você e Deus. Aí você lembra de Deus, né? Espero que não chegue essa situação para você lembrar de Deus. Lembra de Deus todo dia, tá bom? Verso 14. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também fugiam de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. Então eles foram pedir reforço. Eles fugiram ali da batalha ali, e foram pedir ajuda. Agora aqui eles vão ter a ajuda de Hadadezer, tá?
Lembra, a gente já viu alguns capítulos anteriores que o Davi já tinha vencido alguns soldados do Hadadezer, né? Agora ele vai voltar a lutar novamente com o Davi. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio. E vieram a Elão. E Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informando Davi, ajustou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Olha só, 2 batalhas seguidas o Davi fez aqui, ó. Tem vezes que é assim, né? Sabe aquela semana que dá tudo errado, santo Deus, que é uma batalha em cima da outra? O seu filho fica doente, depois vem a sua esposa fica doente, você fica doente, o pneu do carro fura. Tem semana que é assim, né? Uma batalha em cima da outra, né? Vai batalhando, esforça-te. Lembra do verso 12 ali? Faz sua parte. Não há mal que dura para sempre. Vai pensando nessas coisas, tá? Aí você vence, aí depois vem aquelas 2 semanas abençoadas, aí depois na outra semana acontece outro problema. E a vida é assim, né? Altos e baixos, né? Mas tem semana que parece que é complicado, né? Aqui foram 2 batalhas seguidas aqui pro Davi. O Davi estava enfrentando dificuldades grandes, mas o Deus dele é maior. Santo Deus, nosso Deus é maior, tá bom? Verso 18. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel, e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais aos filhos de Amon. Então, como Davi venceu, deixou bem claro que o Deus dele era maior que todas as entidades que os outros serviam, ele conquistou a paz. Então, quando o homem é forte, ele traz a paz. O rei Davi era um rei forte, ele trouxe paz para o seu reino. E todos aqueles inimigos que estavam ao seu derredor fizeram paz com Israel, porque eles sabiam que não podiam mexer com aquele povo, tá certo? Você está sendo um líder forte na sua casa? Você está sendo um líder forte na sua igreja, no seu serviço? Então, você tem que pensar nessas coisas, tá bom? Se você é um pai fraco, os seus filhos não vão te obedecer. Não vai ter paz na tua casa, tá certo? Se você for um gerente fraco, os seus funcionários não vão te respeitar. Se você for um pastor fraco, tiver um ministério fraco, as suas ovelhas não vão permanecer, não vão te obedecer e certamente o seu ministério vai cair, tá certo? Então vamos tomar muito cuidado com isso, tá bom? Sejam líderes fortes. O nosso Senhor Jesus Cristo é forte. Não tem nada mais forte do que o nome precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. E quando ele voltar, ele vai reinar com mão de ferro, com vara de ferro, está escrito na palavra de Deus. Então ele vai ser um rei forte quando ele voltar. E vai ter paz na terra. Não vai ter mais pecado, porque vai ter consequência o pecado. Na época da lei tinha consequência o pecado. Agora nós estamos vivendo a época da graça, né? Então as pessoas acham que pode fazer o que bem entende, que não tem consequência. Mas engano deles, né? Se morrer em pecado, não vai entrar no reino dos céus. E quando Jesus Cristo voltar, ele vai reinar com vara de ferro. E a lei de Deus vai ter que ser obedecida, tá bom? Então vai se acostumando com a lei de Deus aí. Vai se acostumando com os mandamentos, vai se acostumando com a palavra de Deus, porque quando Jesus Cristo voltar, todos serão regidos pela palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra para nós hoje. Sejam fortes, sejam valorosos, esforcem-te e vocês vão trazer paz para sua família, para o seu serviço, para o seu ministério, aonde quer que vocês andarem. Essa é a palavra para nós hoje. Deus abençoe a vida de todos vocês. Ora a Deus por mim e pela minha família. E que Deus seja sempre hoje eternamente louvado. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.